Meu nome é Estênio. Eu trabalho pro Instituto Médico Legal. Fala com o morto. Não sei explicar. Morto Não Fala, filme de terror e suspense, dirigido por Denison Ramalho. Plantonista de um necrotério, Estênio possui um dom paranormal de se comunicar com os mortos. Trabalhando à noite, ele já está acostumado a ouvir relatos do além. Porém, quando essas conversas revelam segredos sobre sua própria vida, o homem ativa uma maldição perigosa para si e todos à sua volta. O filme conta com um elenco de peso: Daniel Oliveira, Fabiola Nascimento, Bianca Comparato, Marco Rica, Cauã Martins, entre outros. E o programa Em Foco esteve presente na pré-estreia do filme Morto Não Fala. The sun is rising, but something is wrong. The sun is rising, but something is wrong. Something is different. Denison Ramalho é o autor do filme Morto Não Fala. Denison, fala para o público Em Foco, foi baseado num conto esse filme? Sim, foi baseado num conto de um jornalista e escritor de ficção de terror chamado Marco de Castro. O Marco foi repórter do Diário de São Paulo, muito tempo cobria policial em madrugada. E ele começou a escrever contos que ele publicava num blog na internet chamado Casa do Horror. E eram todas histórias de terror que aconteciam na São Paulo contemporânea. Assim, E como que é dirigir, né, essas férias de artistas que está no elenco? Porque toda a expressão faz parte do filme, porque é um filme de terror. Bom, a preparação dos filmes de terror, né, a preparação de um elenco para viver personagens de filme de terror é algo que coloca o ator, né, para viver vidas de pessoas em situações muito extremas, né, de muita proximidade com a morte, com o medo da desintegração física, né, com o medo do que pode acontecer a outras pessoas perto delas, né, o medo de existir, né, uma outra dimensão, uma vida depois da morte que reserva, né, um destino pior. Então tudo isso são coisas que são elementos, insumos que a gente usa para inflamar a imaginação do ator e da atriz para viver esses personagens nessa situação em que eles estão muito perto da morte. Então é uma preparação física, mas também uma preparação da imaginação do ator. E a maquiagem? Bom, a maquiagem, nós tivemos alguns times de maquiagem, né? Desde um time de maquiagem de cena para situações, né, de controle técnico ali, né, junto à iluminação e tal, como também a gente teve um time de maquiagem de efeitos, né, que nos ajudou na caracterização, né, dos personagens mortos, machucados, né, dos personagens em situações, né, de perturbação mental, assim, a gente encontrava, né, ali junto com a direção de fotografia como fazer esses personagens parecerem em o maior sofrimento possível, que é o que está acontecendo dentro das cabeças deles. Assim. Eu estou com a Bianca Comparato. Tudo bem? Eu vou falar então do Morto Não Fala, que é esse filme de terror brasileiro. Minha personagem chama Lara e ela é uma mocinha de filme de terror. E ela é uma pessoa muito boa, que quer ter uma família e quer ajudar o personagem do Daniel de Oliveira, que está passando por um momento difícil. E eu tenho que parar por aqui, porque se eu contar o que vai acontecer com ela, vai perder toda a graça do filme. Só fala para o público Em Foco como que foi para você compor esse personagem, porque é fácil fazer um humor, mas um terror é mais difícil, né, Bianca? Eu acho que tudo tem suas dificuldades e suas coisas boas, assim. O terror realmente exige muito do corpo, muito físico, então muito efeito especial. Eu lidei nesse filme com muito sangue, facadas e coisas assim que não são tão legais e são muito técnicas, então tem que repetir muito, exige muito de você estar com preparo físico ali. Mas tem um lado também divertido, assim, a gente tentava rir um pouco de tudo, brincar, jogar mesmo na cena, para também a coisa não ficar tão pesada, assim, né? Morto Não Fala.
mas aqui hoje no filme falou. Tudo bem, Daniel? É um prazer trazê-lo no Em Foco. Pô, prazer é meu, ainda mais para Piracicaba, aí, terra de meu parceiro Roger Gobet. Conta pro público Em Foco, como que foi para você desenvolver esse personagem? O meu personagem é o Stênio e ele trabalha no ML, igual você falou, ele é plantonista noturno. Então o cara vira à noite ali recebendo os corpos, né, e fazendo análise, né, como morreu e tudo. Enfim, então eu fui lá no IML, tinha que ir no IML para ver como é que era, né, esse universo e tudo. E chegou lá, já tinha um cara na maca lá, o cara tinha acabado de fechar o zíper, e aí o cara tava já costurado, ele abriu também, pegou um podão lá, abriu, cara, e foi me mostrando tudo lá dentro assim. Então realmente esse nosso laboratório foi bem impactante, né? Eu cheguei na geladeira lá de cadáveres assim, sempre com muito respeito e tudo, né? E porque tem ali sentimentos envolvidos também das famílias, né, e tudo. No caso desse cara especificamente, ele seria enterrado como indigente daqui a uns 2, 3 dias, porque a família ainda não tinha reconhecido o corpo, não tinha ido lá para reconhecer o corpo. Então é triste também, né, quando alguém é enterrado como indigente e tudo assim. Então eu fui com o maior respeito. Lembro dele com carinho, assim, porque, pô, né? E é uma profissão estressante, né? E que se nós não tivermos essas pessoas para fazer esse tipo de trabalho, fica mais difícil. Fala só uma coisa para mim, você não sofre de fobia, né? Não, graças a Deus. A gente fez uma cena no cemitério, né? E tinham que tacar terra em cima de mim, e eu ia ser enterrado vivo, né? E aí eu coloquei a mão assim, ó, e comecei a respirar, falei, pode tacar, pode tacar. Aí tacaram terra lá, um tanto de terra lá, e eu fiquei bem quietinho ali, aproveitando aquele momento ali, né, raro, né? E aí o pessoal deu ação, ainda esperei um pouco mais, esperei mais, depois que eu saí, o pessoal já estava tenso, porque eu estava ali já um tempo debaixo da terra, né? Então experiências que só o cinema podem te proporcionar, né? Eu estou com as duas crianças que fizeram o papel de Edson E Cissa? Eu estou falando com Cauã e Ana Lara. Fala a experiência para o meu público Em Foco. Como que foi fazer um filme de terror para vocês? Fala, Cauã. Primeiro é uma experiência muito legal, assim. Acho que fazer um filme para qualquer ator é sempre uma experiência muito gratificante. E, cara, fazer um filme de terror é muito legal. Porque você tá lá vivendo as emoções, é tudo muito intenso, então é muito legal de gravar. E foi sua primeira experiência ou você já, como ator, já atua? Não, eu já fiz alguns trabalhos de teatro musical e já fiz outros filmes. E agora eu tô fazendo uma série também, chamada Escola de Gênios. Isso. E a Ana? A experiência foi sensacional, foi uma experiência inesquecível. Eu vou lembrar pro resto da minha vida. Eu pude crescer muito como atriz e foi incrível, os efeitos, as coisas. Foi incrível. Agora, fala pra gente, nós não vamos cometer spoilers, mas tem uma cena em que você passa por uma situação muito difícil. Como que é pra você? Você é adolescente, tem que fazer uma cena assim de forte impacto. Bom, acho que como a gente é ator, a gente sempre vai ter que passar por algumas cenas que tem um impacto mais forte, umas que não tem um impacto tão grande. Mas assim, é ter a cabeça no lugar, sabe? Pra você não depois ficar mal pensando nisso e depois que passar a cena, passou. E a experiência de trabalhar com grandes atores como a Bianca, como o Daniel? Foi incrível, eles são muito bons e eu pude aprender com eles também. Foi muito bom conhecer eles. Eu estou com o Paulo Beto. Que é da... Eu sou autor da trilha sonora do filme. Fala pra mim, nós estava conversando com o Denidson, a importância da trilha sonora, porque quando coloca aquela musiquinha, pelo ritmo da música, você já sabe que vai vir uma cena importante no filme. A trilha sonora ela tem um papel muito importante, principalmente em todo tipo de filme, óbvio, né? Mas o filme de terror ela é quase um personagem, né? Ela é muito intensa, ela traz as situações de que o filme aborda, né? Ela dá uma sublinhada
naquilo para deixar às vezes mais desagradável, mais para dar mais medo, esse tipo de coisa, né? Então, as cenas de violência, tudo isso você precisa de um sublinhamento que pode ser inclusive o silêncio, né? A gente usa a música muito presa junto, muito feita em conjunto com os efeitos sonoros também da FX, né, que são efeitos belos, é um pessoal maravilhoso, e a gente trabalha a música muito junto com os efeitos sonoros também, que dão uma intensidade para ficar mais forte ainda, né? À medida que vai aumentando o som, como você falou, ou então vai diminuindo, a gente já tem medo da próxima cena. A ideia é essa, a ideia é que a música conduza as emoções, né? Agora, os efeitos especiais também é muito importante também, né? Com certeza, né? Eu e mais 7 pessoas fizeram parte da equipe que integrou, né, para fazer esses efeitos. Ficamos responsáveis por fazer a cópia, né, do corpo dos atores e mais alguns órgãos, né, que foram solicitados pela produção, né? Então é o que realmente faz faz parte do filme ali, a questão deles estarem no necrotério, se ambientarem no início, então demandava bastante realismo os corpos que a gente fez. Né? Eu estou falando do filme Morto Não Fala, mas nesse filme o morto falou. Eu estou aqui com o Sujo, que fez o papel do morto e que falou bastante com o protagonista, com o Daniel, né? Tem algumas falas, né? Foi meu segundo trabalho com o Denison, que é um cineasta que faz um terror que tem umas características da sociedade brasileira, das patologias sociais do país. Então, no primeiro filme que eu fiz com ele, o Ninjas, que conta a história de um grupo de extermínio que barbaramente tortura e mata um assaltante assim de bairro e tal, e que tem várias temáticas do Brasil hoje. O Morto Não Fala vai nessa verve também. Discute, tem esse panorama da problemática, das patologias sociais do país. Um terror com a nossa cara, né? Com os terrores que os corpos negros passam na sociedade brasileira. Foi um filme muito importante, nós já assistimos, agora nós estamos na pré-estreia agora à noite. Mas como que foi a sua experiência? Porque é um lado triste da vida, né? Principalmente o Instituto Médico Legal. Olha, eu nunca gostei de filme de terror, né? Aí eu tive que investigar por que eu não gostava de filme de terror. A gente sempre fala que não tem medo da morte, mas é o medo da morte. Cheguei à conclusão que era o medo da morte. E aí encarei assistindo vários filmes que o Denison gosta. Fui pesquisar lá o que o Denison gosta de ver. Então aí fui ver filmes que ele gosta, fui assistir vários filmes de terror que eu negava, fui encarar de frente a morte, fui ver o que é testar o meu corpo no escuro, eu sou espírita, né? Essa sensação de acordar e se descobrir morto, como seria isso? Que é uma das coisas que se passa com o Sujo. Foi aterrorizante para mim, porque foi aterrorizante fazer todo a réplica, meu corpo lá para fazer a réplica, para os efeitos, e foi pesado, mas eu tive que encarar que a gente é realmente mortal, né? Que a gente leva a vida de uma maneira muito banal, as relações sociais são muito banalizadas, e da gente dar uma importância a mais, né? Melhorar as relações e tal. Então esse filme me ajudou a repensar o meu lugar no mundo, assim, porque eu tive que encarar de frente o ato de morrer.